Então, nesse momento, nós vamos passar para a resolução de exercícios sobre escalas termométricas. Então, utilizando-se dos princípios fundamentais de grau arbitrário, nós vamos seguir aquela manobra que nós fizemos anteriormente. Qual que é a manobra? O meio menos o de baixo igual o de cima pelo de baixo, conforme nós falamos nas aulas. Então, como é que nós vamos fazer? A primeira questão que nós vamos colocar é o seguinte, ó, a temperatura Celsius que corresponde à temperatura Fahrenheit. Então, eu vou escrever assim. Agora, na sequência, eu vou pegar o do meio menos o de baixo, ou seja, TC menos 0, dividido por 100 menos 0. Igual. Aí vamos na coluna do Fahrenheit. TF menos 32, dividido por 212 menos 32. E aí nós vamos agora passar para simplificações. Então, nós vamos simplificar, nós vamos ter simplesmente TC sobre 100, os zeros, né, eles somem aqui. Então, vai ficar TC sobre 100, vai ser igual a TF menos 32 dividido 212 menos 32, deu quanto? 180. Para simplificar, nós vamos dividir os dois denominadores por 20. Então, dividindo os dois denominadores por 20, eu vou ter simplesmente TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que nós vamos chegar, por exemplo, naquelas fórmulas que normalmente os professores de física passam de conversão. Agora, o que eu vou fazer? No lugar do TC, eu vou substituir o valor que eu quero converter. Então, vai ficar 40 dividido por 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Vamos multiplicar cruzado, né? Naturalmente, nós vamos multiplicar cruzado, e aí nós vamos ter o seguinte, ó, 72, 9 vezes 8, 72, igual a TF menos 32. Passa o 32 para o outro lado com o sinal invertido, e aí o que eu tenho? Eu tenho, então, que TF é igual a 72 mais 32, então a resposta será 104 graus Fahrenheit. 104 graus Fahrenheit. Então, nesse caso, o que eu posso afirmar? Que 40 graus Celsius equivale a 104 graus Fahrenheit. Observem que aqui, ó, nós já colocamos sem o símbolo de grau para Kelvin, né? Conforme nós tínhamos orientado da Convenção Internacional. Então, agora o próximo exercício, o próximo exemplo seria: quanto que equivale 20 graus Celsius na escala Kelvin? Então, nós vamos seguir o mesmo processo utilizando os conceitos de grau arbitrário. Eu vou pegar simplesmente, vou escrever temperatura Celsius, vai ser igual a temperatura Kelvin, temperatura Celsius igual a temperatura Kelvin. Vamos pegar agora na coluna do Celsius, TC menos 0, 100 menos 0. Igual a TK menos 273, TK menos 273, dividido por 373 menos 273. Simplificando a equação, o que nós vamos ter? Nós vamos ter TC sobre 100 igual a TK menos 273 sobre 100. Como eu tenho nos denominadores 100 de um lado e 100 do outro, o que eu posso fazer? Vamos cortar isso, né? Vamos dividir por 100 ou simplesmente cortar. E aí o que vai sobrar? Vou passar o 273 para o outro lado com o sinal invertido, então eu vou ter que TK é igual a temperatura Celsius mais 273. Então, eu vou pegar o 20 graus Celsius e vou substituir no TC. Então, 20 mais 273 dá 293 Kelvin. 293 Kelvin. Seguindo a proposta que nós trabalhamos ali anteriormente. Então, é muito importante nós começarmos a entender que essas fórmulas que normalmente nós memorizamos, decoramos, ela pode ser obtida simplesmente utilizando os conceitos de grau arbitrário que nós estamos trabalhando aqui. Agora,
Eu também posso pensar o seguinte, para eu transformar de Celsius para Kelvin rapidamente, basta eu somar o valor em Celsius com 273. Então, isso é fácil de memorizar. Mas vamos supor que eu esquecesse disso. Como que eu faço? Utilizo o conceito de grau arbitrário e aí nós vamos fazer a transformação e vamos achar o valor que nós queremos. Então, fica perfeitamente. Então, agora, vamos começar a contextualizar. Essa questão, nós gostamos muito, na época em que estávamos na coordenação do telecurso, essa questão caiu em uma das provas do Telecurso 2000, e é uma prova que ela vai exigir um pouco mais do aluno, porque ele precisa entender que um termômetro, ele sempre utiliza a ebulição e a fusão como base de comparação. Então, vamos ler o exercício. Ele diz assim, para converter uma temperatura de uma escala em outra, utilizamos as relações de proporcionalidade entre os segmentos determinados pelos pontos fixos de uma temperatura genérica. Para converter uma temperatura em outra, utilizamos as relações de proporcionalidade entre os segmentos determinados pelos pontos fixos e uma temperatura genérica. Considerando essas informações, um aluno do curso de Física graduou o seu termômetro na escala W. Então, ele criou uma nova escala, que ele chamou de escala W. Levando-se em conta que o ponto de fusão nessa nova escala que ele criou seria zero, então está aqui zero, nessa nova escala, e o ponto de ebulição, ele adotou 80. Eu não sei se vocês concordam, essa escala aqui está muito parecida com a escala Helmont. É exatamente o que o Helmont fez. Ele adotou zero e adotou 80. Então, essa escala poderia ser considerada uma escala Helmont, mas ok. Mas vamos continuar. E aí, a pergunta é a seguinte: a temperatura na escala arbitrária W, que corresponde a 40 graus Celsius, será igual a. Então, o que eu tenho que entender? Que o conceito de grau arbitrário, ele me permite comparar uma escala com outra. Eu consigo pegar um valor de uma escala e transformar de um valor em outra escala. Então, nós vamos fazer, uma vez que a tabelinha está montada, observem aqui que 0 graus Celsius equivale a 0 graus Kelvin para o ponto de fusão, e 100 graus Celsius equivale a 80 graus W na ebulição. Então, eu agora, a partir dos conceitos de grau arbitrário, eu consigo achar a fórmula para eu poder substituir os 40 graus Celsius. Então, nesse caso, como é que fica? Temperatura Celsius vai ser igual a temperatura W. Eu começo assim. Temperatura Celsius é igual a temperatura W. O que é a temperatura Celsius? O do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. Então, o que seria a temperatura W? O do meio menos o de baixo, dividido pela temperatura do de cima menos o de baixo. Então, eu vou ter Tc menos zero, dividido por 100 menos zero, igual a Tw menos zero, dividido por 80 menos zero. Vamos dar uma simplificada. O que eu tenho? Eu tenho Tc sobre 100 é igual a Tw sobre 80. Dividindo os denominadores por 20, eu vou ter Tc sobre 5, Tw sobre 4, que era a fórmula que a gente já tinha anteriormente. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 40 e vamos substituir no lugar do Tc. Então, vai ficar 40 dividido por 5 é igual a Tw sobre 4. Vamos dar uma simplificada. 40 dividido por 5 vai dar 8. Multiplicando cruzado, eu vou ter que a temperatura que eu quero, W, que corresponde a 40 graus Celsius, equivale a 32 graus W. Então, é um problema, a princípio, complexo, mas a partir do momento que eu monto a tabela de conversão, fixando ali os pontos de
ebulição e os pontos de fusão, eu consigo claramente fazer o exercício. Então, essa é uma das formas. Então, nas competências ou nas habilidades que, porventura, vão surgir de problemas de escalas termométricas, então, o primeiro momento eu forneço uma temperatura direta para a escala de conversão, vocês vão utilizar a tabelinha para poder fazer. Segundo tipo de exercício é esse, em que se apresenta uma nova escala, definindo pontos de fusão e ebulição para ela, e a partir do conceito de grau arbitrário, eu vou corrigir e vou montar a minha fórmula de conversão. Então, a partir do momento que eu tenho a fórmula de conversão, eu consigo converter qualquer valor de temperatura numa escala em outra. Então, esse problema ele é muito, muito importante. Agora, o próximo problema foi um problema dos PETs. Ele é um problema que, uma vez que eu sei que para transformar temperatura Celsius em Kelvin, basta eu somar com 273, eu já ganho tempo. Mas vamos ao problema. Transformando a temperatura de 25 graus para a escala Fahrenheit e, em seguida, convertendo-a para Kelvin, quais as temperaturas registradas nas respectivas escalas? Então, a primeira equivale a 25 Celsius. Então, tem duas formas da gente resolver esse problema. A primeira é fazendo conversão escala por escala. Então, vamos fazer essa primeira. Então, para eu converter na escala de Celsius para Fahrenheit, eu vou utilizar a ideia ou o conceito de grau arbitrário. O do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo, igual. Aí vamos lá para a coluna do Fahrenheit. O do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. E aí nós vamos chegar na fórmula de conversão que nós já conhecemos, que é essa aqui. Então, eu tenho que TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Então, observem que anteriormente nós fizemos as simplificações, dividimos por 20, 100 dividido por 20 dá 5, 180 por 20 dá 9. Aí nós vamos substituir o 25 no TC, e aí, resolvendo a equação matemática e multiplicando cruzado, eu vou ver que a temperatura correspondente seria 77 Fahrenheit. Se nós observarmos aqui as opções, a única que apresenta 77, garantindo que eu fiz a conta correta, então eu já posso inferir que a temperatura aqui, ou a resposta correta, seria a letra C. Mas ainda tem uma próxima, né? Vamos fazer, até para a gente aprender o conceito de grau arbitrário. Então, vamos converter agora de Celsius para Kelvin. O mesmo esquema, o do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Então, ficou TC menos 0, 100 menos 0. Vamos lá para o Kelvin. TK menos 273, o do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. Vamos simplificar a equação. Tenho TC igual a TK, ou TC sobre 100 igual a TK menos 273 sobre 100. Então, se eu dividir tudo por 100 e passando 273 negativo para o outro lado, eu vou ter que TK é igual a TC mais 273. Então, lembrando aí que a fórmula de conversão de Celsius para Kelvin basta somar com 273. Normalmente os professores de química falam isso. Ah, soma com 273 para transformar de Celsius para Kelvin. Então, somando o 25 mais 273, eu vou ter exatamente 298 Kelvin, que no caso, então, seria a resposta letra C. Então, seria a resposta C. Então, a temperatura 25 Celsius, em Fahrenheit seria 77 e Kelvin 298. Então, é um problema relativamente simples da gente resolver. Então, vamos avançar mais um, olha só. Mais um do PET.
Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sob a língua de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer a sua leitura. Esse intervalo de tempo é necessário. Para que serve esse tempo que a enfermeira aguarda para ela fazer a leitura? E vamos ler as opções. Para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Esse aqui tá bacana, né? Então, o que é o equilíbrio térmico? É quando a energia dos corpos ou das partículas, elas se igualam. Então, como é que o termômetro ele faz a leitura? Como que um termômetro ele consegue mensurar a temperatura do corpo? Ele entra em equilíbrio térmico. Então, de cara, a gente percebe que essa é a opção. Aí vamos ler as outras. Para que o termômetro, que é muito pesado, possa subir pelo tubo do capilar. Então, não é esse o verdadeiro objetivo. Mesmo porque, apesar do mercúrio ter relativo uma densidade razoável, como ele é muito pouquinho, então o movimento dele é quase que, né, bem tranquilo ali dentro. Então isso não vai interferir. A letra C, para que o mercúrio passe pelo estrangulamento do tubo capilar. Também não é o objetivo principal da resposta, devido à diferença entre os valores do calor específico do mercúrio e do corpo humano. Também não. Então, por que o coeficiente de dilatação do vidro é diferente do coeficiente de dilatação? Então, apesar de serem considerações verdadeiras, elas não são a base que vai responder. Então, é só para que realmente o termômetro possa entrar em equilíbrio térmico com o paciente. A resposta correta seria a letra A. O correto seria a letra A. Nós vamos perceber que o livro, Uma Verdade Inconveniente, é um alerta sobre o aquecimento global e como esse fenômeno causado por nossas ações pode, numa escala curta de tempo, fazer ruir o planeta Terra. O político Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos no governo Bill Clinton, montou o livro baseado em seu documentário com frases curtas e farto de imagens. A imagem a seguir reproduz o fluxo de propagação de calor responsável pelo movimento das correntes marítimas quentes e frias observadas em uma parte do Oceano Atlântico. Então, antes da gente passar para o comando da questão, vamos analisar a imagem. Então, eu percebo aqui que eu tenho o Oceano Atlântico, eu percebo aqui correntes marítimas quentes subindo, elas chegam até a parte norte lá da Terra, lá próximo à Groenlândia. Essa água começa a esfriar e aí ela desce. Então, a pergunta é a seguinte: a forma de propagação de calor implícito no texto, ilustrado na figura, se refere a, ou seja, qual é a forma de calor que está sendo representada? Qual é a forma de calor que eu tenho? O quente subindo e o frio descendo. Partículas quentes subindo e partículas frias descendo. Então, nós vamos ver que realmente seria a convecção. Então, a forma de calor que se refere à figura é a convecção. Esse problema é simples da gente... Ao mesmo tempo que ele é simples, ele é muito interessante da gente entender isso nas aulas que normalmente os alunos têm no Inovação e Saberes em Sustentabilidade. Nós vamos perceber que o conceito de correntes marítimas e o conceito de aquecimento global estão intimamente ligados. Então, é só um parênteses aqui que eu queria abrir. Essa questão ela é muito atual, esse conceito que Al Gore trabalhou brilhantemente no seu livro Uma Verdade Conveniente.